Eu não sei se você já parou para pensar suficientemente a respeito da ressurreição. Eu confesso que não refleti o suficiente. E agora, estudando a lição de hoje, eu percebo que eu pensei muito pouco. Mas quão glorioso será a ressurreição? Quanta coisa maravilhosa vamos experimentar, especialmente o corpo que vamos ter. Mas o corpo, como será esse corpo? É isso que vamos conversar daqui a pouco. Hoje é segunda-feira, dia 9 de fevereiro de 2026. Meu bom dia, que você possa experimentar a graça de Jesus na sua vida mais uma vez. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir o nosso vídeo e propagar esta mensagem, porque o objetivo desse canal é missionário, é que as pessoas se alimentem de Deus e conheçam a palavra do Senhor. Olha só, o tema da lição de hoje faz um convite: permaneçam firmes. Permanecer firme por quê e para quê? Para que a gente possa permanecer firme, a gente tem que ter confiança. A confiança é mesmo que fé. Fé em quê? Num mundo tão difícil. Então a lição faz um contraste entre dois grupos de pessoas. Aqueles que Paulo chamou na lição de ontem dos inimigos da cruz, que o Deus deles é o ventre, ou seja, é como se fosse a satisfação pessoal, o alimento, o sexo, a, a riqueza, as glórias desta terra. O foco dos inimigos da cruz de Cristo é desfrutar dos bens desta terra. Em contraste, nós estamos falando dos cidadãos do céu. E Paulo está dizendo que os cidadãos dos céus não pensam das coisas da terra, mas eles pensam nas coisas do céu, porque eles têm agora a mente de Cristo. E revestidos da mente de Cristo, seus pensamentos são fantásticos, baseados na promessa e na esperança da ressurreição de Cristo. E quão importante é a ressurreição? Bom, primeiro ponto, a ressurreição é importante para cada um de nós porque é a vitória sobre a morte. Nós não somente vamos vencer a morte saindo da sepultura com o corpo novo e transformado, como também vamos vencer a morte para ela nunca mais nos levar a morrer. Então seremos imortais, assim como no princípio fomos criados. E devido ao pecado perdemos toda essa bênção. Agora, qual é a expectativa que você tem sobre a ressurreição? Alguns ficam imaginando coisas que quando ressuscita é um corpo espiritual, que ninguém vai ver, que não vai mais sentir. Contudo, olhe só, na lição nós temos 4 textos, pelo menos 5 textos clássicos aqui, que nos desafiam a crer num corpo físico. E eu quero compartilhar. O primeiro deles é Jó, capítulo 19, 25 a 27, porque Jó fala assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Ou seja, eu verei com os meus próprios olhos, não outros. De saudade, o meu coração desfalece dentro de mim. Jó está declarando a esperança que ele tinha na ressurreição. E quando a gente ressuscitar, nós vamos ter o mesmo corpo, porém transformados. Um corpo imortal, perfeito, sem mágoas, manchas, sem pecado, sem defeitos físicos e com perfeição. Lucas 24, 39, Jesus mesmo fala, depois que ele ressuscita: vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim, vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Olha que coisa gloriosa, Jesus assumiu o corpo humano e ele carregará esse corpo humano pela eternidade. Ele se identifica conosco pela sua humanidade.
e através da sua humanidade, ele nos linka ao céu. E ele nos linka ao próprio Deus, porque ele é Deus através da sua divindade. 1 Coríntios 15, 42 a 44, Paulo fala assim a respeito dos mortos e da ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Agora, alguns pensam que o corpo espiritual não pode ser tocado. No entanto, Paulo está falando aqui do corpo físico. Espiritual, no sentido de que não é contaminado pelo pecado. Então, não é mais mortal. Em 1 Coríntios 15, 50 a 54, ele vai falar que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. Quando isso acontecer, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Corpo, nós vamos ter corpo. Em Colossenses 3:4, quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Meus queridos, permanecer firmes tem a implicação da esperança, da ressurreição, de uma nova vida em Cristo, perfeita e sem pecado. Que Deus te ajude, Deus me ajude, eu quero orar por você nesse momento. Senhor, nos dá a alegria de ter essa mesma fé, essa esperança e nos preparar para esse reino poderoso, maravilhoso que o Senhor está preparando para nós. E que o Senhor nos revista da incorruptibilidade. Em nome de Jesus, amém. Eu sigo o mapa do dia e você?